E o inverno começa neste dia 21 de junho, às 12 horas e 54 minutos, horário de Brasília. A nova estação ainda continua influenciada pelo fenômeno El Niño, que por enquanto ainda é fraco. Olhando aqui no nosso mapa de temperatura da superfície do mar, a média desse último mês, a gente consegue enxergar que, vendo essas áreas mais alaranjadas, onde a temperatura está acima da média, aqui na nossa porção principal para se caracterizar um El Niño, ela ainda continua aí acima de meio grau, grande parte dessa área que eu circulei. No geral, esse El Niño ainda é fraco, e a tendência é que ele até continue, porém vai perdendo intensidade ao longo dos próximos meses. Agora, o que isso deve influenciar aí para o nosso inverno? Bastante, A gente já percebeu que esse outono, ele foi uma estação que não teve aí umas ondas de frio tão significativas, e agora para o inverno é principalmente o mês de julho, que ainda pode ser um mês um pouco mais frio. Olha só, a gente vê aqui no mapa de temperatura que a queda de temperaturas pode ser mais brusca lá no sul do país, porém isso não quer dizer que vai ser frio o tempo todo, tá? A entrada dessas ondas de frio pode despencar um pouco mais essa temperatura, mas isso não dura uma grande quantidade de dias, como veio acontecendo então ao longo desse nosso outono. Então é meio que uma continuação do que a gente viu para o outono, agora para o inverno também, só que principalmente o mês de julho é que pode ter então algumas ondas de frio que devem ser um pouco mais intensas. Em grande parte do país em geral, a temperatura ela ainda fica de dentro a acima da média. Agora, com relação às chuvas, o que a gente vai esperar para o mês de julho? O fenômeno El Niño, por si só, ele acaba mantendo as chuvas acima da média, principalmente no sul do país. E como a gente está vendo aqui, ainda tem essa tendência, As chuvas ainda continuam acima da média no sul. Claro que algumas regiões por aqui, essa chuva pode ficar um pouquinho abaixo da média, mas essa tendência de ter ainda as instabilidades ganhando força no sul continua. Tanto que, olha só, a média das chuvas ela já é normal de ser mais elevada aqui no sul do país. A média das chuvas já é mais elevada. Só que nas outras partes também, aqui nessas áreas mais centrais, ainda temos essa tendência de ter até uma chuva um pouquinho mais acima da média, mas olha a média como é baixa para essa região, Então, uma chuvinha que der por aqui já pode caracterizar essas chuvas acima da média. Então, se tiver que ter algum temporal muito intenso, ele pode acontecer principalmente aí no sul do país. Então, vamos agora ver qual que é o próximo mês, o mês aí de agosto, para saber se essa tendência ainda deve continuar. Como eu já falei, as temperaturas, quando elas caem, elas não caem por uma longa quantidade de tempo, e o mês de julho seria um mês mais frio, praticamente do inverno, mesmo porque, olha só, já no mês de agosto a tendência é que essas temperaturas comecem a subir um pouco mais, tanto que principalmente no interior podemos ter então temperaturas mais acima da média, Então as ondas de frio vão diminuindo cada vez mais ao longo do mês de agosto. Agora, com relação às chuvas, a gente vai ver aqui que essas chuvas, elas ainda podem ficar abaixo da média, agora no sul, Então, grande parte da região sul já não vai ter uma chuva tão abundante, essa chuva pode ficar um pouquinho mais abaixo da média, mas a média também não é tão baixa aí para o sul do país. A gente vê que no mês de agosto, No mês de agosto, a tendência também é de chuvas mais volumosas no sul. Então, isso não quer dizer que não vai ter nenhuma chuva lá no sul do país. Vai ter chuva sim, só que ela pode ficar um pouco mais abaixo do que é esperado, Então, chuvas menos volumosas, poucas ondas de frio, essas ondas de frio enfraquecendo cada vez mais no mês de agosto. E o que a gente espera, então, para o mês de setembro? Para o mês de setembro, olha só, temos ainda tendência de que essas chuvas voltem a ficar mais volumosas ao sul do país, então acima da média, com volume acima da média, só que a entrada dessas instabilidades no país ainda vai acontecer de uma maneira um pouco mais demorada, Essas chuvas seguem um pouco mais mal distribuídas. E a tendência, a gente já sabe que durante o mês de setembro, é que aos poucos a chuva já começa a ficar um pouquinho mais volumosa no país, Ainda temos a região sul, que na climatologia recebe um volume maior, mas olha só, a tendência é que a gente volte para esse padrão mais cara de El Niño, de chuvas mais acima da média aqui para o sul. No geral, chuvas ainda muito mal distribuídas nas demais áreas do país, Algumas áreas, inclusive, com chuva bem abaixo da média, e não dá para esperar chuvas regulares por enquanto. Com relação às temperaturas, a gente vai ver aqui
que ainda vamos ter temperaturas acima da média. As ondas de frio, elas devem diminuir ainda mais, vai ser bem difícil a gente ter alguma onda de frio significativa aqui no mês de setembro e a média de temperaturas, ela vai ser mais alta na maior parte do país. Então, aos poucos, o risco para a gente ter temperaturas mais elevadas deve vir principalmente na segunda quinzena. Então, o mês de setembro também vai ser caracterizado por temperaturas acima da média e chuvas que retornam, mas ela retorna de maneira mais mal distribuída. Então, num resumo geral, temos o quê? Durante o nosso inverno, o mês de julho ele deve ser o mês mais frio, né? Pensando em ondas de frio que podem ser um pouco mais significativas, atingindo principalmente o centro-sul do país, só que a partir de agosto e setembro, essas ondas de frio vão perdendo cada vez mais intensidade, até que as temperaturas comecem a subir mais mesmo, principalmente na segunda quinzena. Bom, pessoal, é isso, até a próxima!